prepare a caneta para a gente poder entrar neste estudo, nesse seminário de crescimento espiritual, falando um pouco sobre o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E eu quero que você venha aprender muito nessa noite, em nome de Jesus. Hoje a gente vai falar quem é o Espírito Santo, para que serve o Espírito Santo. O Espírito Santo é só mais um da Trindade? O Espírito Santo é o terceiro da Trindade? O Espírito Santo é tão importante quanto Deus? O Espírito Santo é tão importante quanto Jesus? Por que a gente fala tão pouco do Espírito Santo? O Espírito Santo é só o mover? É só quando a gente está orando e fala em línguas? O Espírito Santo é a manifestação dele. Vem a partir, qual é a primeira e qual é a forte, né? A manifestação mais forte do Espírito Santo. É quando eu falo em línguas, muitas das vezes a gente aprendeu dessa forma. Hoje a gente quer falar um pouquinho sobre isso e espero que você esteja com o coração aberto para tudo aquilo que Deus vai ministrar para você em nome do Senhor Jesus. Antes, me permita, deixa eu fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e amado Pai, estamos aqui, Jesus, em um propósito, meu Pai, muito mais sério do que possamos até imaginar, Senhor. Falar sobre Ti, meu Deus, é falar com temor, porque nada e nem ninguém consegue traduzir ou explicar a Tua presença. Meu Deus, nos permita nessa live fluir através, meu Pai, daquilo que a Tua palavra manifesta, para que possamos juntos aprender mais do Teu Santo Espírito. Pai, eu creio na Trindade, eu creio, meu Pai, na unidade da Trindade e eu creio na manifestação do Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo pertence a nós, eu creio que o Espírito Santo foi derramado já sobre nós e, meu Pai, crendo no Espírito Santo, eu peço que o Teu Espírito, Pai, que este Espírito Santo esteja agora, meu Pai, presente em cada casa, em cada lar, em cada família, em cada coração e que essa presença que está sendo revelada a nós, meu Pai, tanto aqui na minha casa quanto na casa do Wellington, também seja real em cada casa de pessoas que estão nos assistindo agora ou depois. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Bom, Amém. pessoal, vamos lá, vamos seguir em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero dar uma introdução aqui, depois o Wellington já pode ficar à vontade, tá, Wellington? Para poder fluir naquilo que você separou aí, e aí a gente vai conversando, a gente vai batendo papo, o que for necessário pontuar, a gente vai pontuando, tá bom? Antes, eu quero trazer aqui um pouco, não é exposição bíblica, literalmente, mas é um pouco de revelação daquilo que Deus falou comigo hoje durante o dia. Preste atenção no que eu vou te dizer. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. O princípio a terra era sem forma e vazia. E uma coisa que eu guardo no meu coração. Quando a terra ela era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deixa eu falar uma coisa para você. A obra de Deus no mundo, o mundo só foi criado aonde antes tinha a presença do Espírito Santo. Valorizar, ter temor, respeitar e crer que o Espírito Santo está sobre você é o primeiro passo para uma grande obra que Deus quer fazer na sua vida. Então eu quero te convidar a nessa noite você direcionar o teu coração a esta crença, a esta fé. Qual? O entendimento que o Espírito Santo está pairando sobre você. O Espírito de Deus está sobre você, para que você possa realizar uma grande obra. E só para não deixar de falar aqui, antes de eu entrar na live, eu estava lendo o livro de Daniel e eu estava meditando em algumas coisas ali sobre a história de Daniel e teve um certo momento que o rei, ele precisou de sábios, ele usou astrólogos, ele usou mestres para poder traduzir algo para ele e ele não conseguiu. Porém, foi indicado que Daniel fosse até ele, porque Daniel tinha um espírito excelente. Daniel, ele era diferente. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual é o meu sonho? Se você me perguntar assim, pastor, qual é o seu sonho? Sabe qual é o meu sonho? E graças a Deus eu tenho um irmão que é o Wellington, que compactua do mesmo sonho que eu. Sabe qual hoje é o sonho da Casa do Reino? É que as pessoas elas sejam tão usadas pelo Espírito Santo, que o governo chegue para nós e pergunte assim, o que a gente faz? Sabe? A gente crê em uma igreja, a gente crê em um povo tão cheio do Espírito Santo, que as pessoas ao nosso redor, por mais mestres que sejam, por mais sábias que sejam, elas venham buscar da essência e da presença do Espírito Santo.
Então não é só mais uma live, essa introdução é para que você entenda que não é só mais uma live, nós estamos falando do próprio Deus e isso pode transformar a sua vida. Por que que eu digo pode? Porque tudo parte da sua fé, tudo parte do seu sim, tudo parte do seu coração aberto para aquilo que vai ser ministrado. Wellington, eu peço que no final dessa live, tanto eu quanto você já direcione o nosso coração para que pessoas que estão aqui elas venham ser inclinadas para um batismo de línguas, para um batismo de dons, para um batismo assim de ferramentas. E eu creio muito em dons ministeriais. Sim, eu acredito que até hoje os dons eles estão aí para ser resposta para uma expansão do reino de Deus. Então você que está me assistindo, fique até o final. Estes 3 dias de live sobre o Espírito Santo que nós vamos fazer é para que você seja cheio. E não cheio, mas sim transbordante da presença do Espírito Santo, tá bom? Essa é a minha introdução. Wellington, que Deus venha te abençoar nessa live, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tamo junto aqui, cara. Boa noite, pessoal. Eu gostaria que todos anotassem tudo com o que nós for falando aqui, por causa que nós vamos dar muita contextualização. Nós vamos falar muitos versículos aqui, né, sobre o Espírito Santo, sobre o mover do Espírito Santo. Então, anota tudo com o que nós for falando aqui, que isso vai te fundamentar. Isso é o que nós queremos, te fundamentar na palavra, te fundamentar de quem é o Espírito Santo e você fazer uma busca diante de Deus correta, você entender quem é o Espírito Santo. Antes de nós buscar pelos dons espirituais, nós temos que primeiramente conhecer de quem é aquele com que vem os dons. Nós temos que antes conhecer quem é o Espírito Santo. Né? E como o pastor Wesley estava falando sobre o mover do Espírito Santo, em Atos, no capítulo 7, no versículo 51, quando Estevão estava pregando, Estevão ele fala, não resistis ao Espírito Santo, ou vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Então, a promessa de Joel é que o Espírito Santo ele é derramado sobre toda a carne, né? Mas nem todos recebem, por quê? Porque estão resistindo à obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence, então muitos estão resistindo ao Espírito Santo. Então, o primeiro ponto que eu falo para você, não resista à obra do Espírito Santo. O Espírito Santo ele também espera um sim seu, né? Então, primeiro ponto, Atos 7:51. Porque vocês estão resistindo à obra do Espírito Santo de Deus. E quando resiste à obra do Espírito Santo, é a mesma coisa que Jesus falou para Paulo. Falou, por que você resiste à minha obra? Você fica se rebatendo contra os aguilhões. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é o Espírito da verdade. Então ele vem trazer a verdade de Deus. O que é verdade ele vem trazer e a verdade é quem liberta. Então é isso que o Espírito Santo vem trazer, a verdade. E quando você vai contra a verdade de Deus, você fica se rebatendo, você fica se machucando. Aguilhões é ponta, é uma ponta de agulha que usava contra os bois antigamente. Então você fica se rebatendo quando você resiste à obra do Espírito Santo de Deus. Ô Wellington, então quer dizer que não é o Espírito Santo que resiste à minha busca, mas sou eu que estou resistindo ao mover do Espírito Santo, né? Isso exatamente. É muito forte de entender. Porque muitas das vezes a nossa oração é, vem Espírito Santo, ou Espírito Santo. Parece que a gente está procurando o Espírito Santo, quando na verdade é o Espírito Santo que está procurando o nosso coração. Exatamente isso, é o Espírito Santo que está nos procurando. E uma passagem muito forte, a gente procura muitas referências para estudar isso e o Espírito Santo é algo com que me move muito. Uma das buscas mais fortes com que eu fiz, né, e que eu me senti mais avivado foi exatamente quando eu entrei no meu quarto e eu falei, eu não vou pedir mais nada a não ser pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu busquei muito pelo Espírito Santo de Deus, as demais coisas começaram a ser reveladas para mim também. Então, o Espírito Santo de Deus, através dessas referências do Espírito Santo, que as águas de Deus, sempre quando a Bíblia fala sobre as águas de Deus, ali ela está dando também uma referência do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo. E Ezequiel 47 é muito isso, né? Que quando se mediu 500 metros de água e eu fui andei com ele, o Espírito me levou, e as águas me batiam no tornozelo, aos joelhos e depois na cintura, chegou uma hora com que as águas ela já era submersa, eu já me submergi, meus pés já tinham perdido completamente o controle. Então, ali está falando exatamente não é o oceano com que vem a nós, não é o rio, não é o Espírito Santo que vem a nós. É o que a Bíblia fala, é o que Jesus falou, né, quando ele estava com os discípulos no monte. Ele falou assim, o Espírito está pronto, porém a carne é fraca.
Porque a carne é fraca. A carne vai sempre se opor ao espírito. Então o espírito está sempre pronto para te revelar mais. O espírito está sempre pronto para te levar mais a Deus. Então é uma disponibilidade sua de você querer entrar nas águas mais profundas. Uau. Então não é o rio que vem a você, mas é o Espírito Santo que te leva para você ir cada vez mais fundo, né? Então, por isso que a gente não temos que resistir, através do que você falou, né? Não é o Espírito que está resistindo, é nós que estamos resistindo à obra do Espírito. E tem muito forte. E tem um texto aqui que ele é muito forte, pastor. Eu queria até dar ele aqui como entrada, mas como já começou a fluir um pouco, né? Mas eu vou deixar ele aqui não, agora. Pode tacar ele aí, não tem problema não. É muito forte também. É o que fala lá em Atos, no capítulo 19. Eu vou ler para vocês. Gostaria que vocês prestassem muita atenção, né? Fala da seguinte maneira, ó, Atos capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Aqui está falando para pessoas que já são crentes, pessoas com que já tinham aceitado a Cristo, já estavam andando com Cristo, já se consideravam cristãos. Então o apóstolo Paulo falou, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram em Jesus? A resposta deles foram essa. Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo falou. Então, que batismo vocês receberam? O batismo de João, responderam. Paulo disse, João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Então, o apóstolo Paulo está falando assim, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram em Jesus? Eles falaram, mas que Espírito Santo? Nós nem sabemos dele. Então, hoje, o porquê dessa live, muitas pessoas não sabem o que é o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, se é um arrepio, se é um vento, se é uma pessoa. Então, muitas das vezes, da mesma maneira, da mesma forma com que estão seguindo a Cristo, como eram os discípulos ali, não têm o conhecimento do Espírito Santo. E não conhecendo quem é o Espírito Santo, tarda o que Deus quer fazer na vida de cada um. Uau. Tarda o que Deus quer fazer na família de cada um. Porque algo do Espírito Santo foi o que você falou, pastor, no início. O Espírito Santo de Deus, ele é aquele com que pairava e Deus falou, haja luz. O Espírito Santo recebeu aquele haja luz e fez haver luz. Então o Espírito... A verdade... que assim, eu até penso, pessoal, a gente vai, ó, isso que é um obreiro bom, ó, se Lucas é uma benção, viu? Filho do pastor Alexandre, o Wellington. Não sei se você lembra do pastor Alexandre? Lembro, o pastor Alexandre. É o filho dele, é o Lucas. Eu fui ver, eu falei, nossa, o Lucas Sintra, ele tá sempre presente, eu fui pesquisar quem era, e eu vi um forte abraço, Lucas Sintra, e pro seu pai também um forte abraço. E então, olha só que incrível, cara. O Espírito Santo, ele não está... Preste atenção. A Bíblia não destaca que o Espírito Santo está pairando sobre o mundo depois que o mundo está pronto. A Bíblia diz que estava pairando ainda quando o mundo está sem forma e vazio. Por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas, elas acreditam, e a forma delas viver é desse jeito, de uma maneira que o Espírito Santo é o ápice de quando ela alcança uma santidade, de quando ela alcança o conhecimento. Não, pelo contrário. Eu entendo que isso muitas das vezes é a forma que é ensinado dentro das igrejas, que é o quê? O Espírito Santo, ele é a emoção plena, é a alegria, é a felicidade. E aí as pessoas, então, elas começam a viver como se o Espírito Santo fosse a cereja do bolo, quando na verdade o Espírito Santo, ele é a própria estrutura do bolo, vamos usar assim esse exemplo. O Espírito Santo, ele vem antes, porque só... E aí a gente vai entrar numa parte que eu sei que o Wellington vai falar ainda também, a gente vai construir aqui, mas se não é o Espírito Santo, a gente não entende quem é Cristo. Então não tem como o Espírito Santo ser o final, o degrau final, o estágio final, sem que você entenda que ele é o próprio intercessor, aquele que nos leva a Cristo, aquele que nos leva ao entendimento da palavra.
Então, o que você está querendo dizer, e aí eu até tomei aqui a palavra, é para realmente demonstrar isso, é que as pessoas, por falta da revelação, até o Zé colocou aqui, ó, resistindo pela ignorância, por falta de conhecimento. Então, Exato. pela falta de conhecimento, por conta dessa ignorância, a gente acaba resistindo, e não é nem por maldade. Não é que eu não quero receber o Espírito Santo, é que eu não entendo que o Espírito Santo está aqui, pronto para segurar nas minhas mãos e me conduzir e me guiar. E por falta dessa revelação, muitas das vezes, é que nem você falou, atrasa a nossa jornada, atrasa o nosso propósito. Manda bala, Exato. cara. Então, igual tá falando, quando nós não conhecemos quem é o Espírito Santo, por mais com que nós estamos andando com Cristo, nós tardamos o mover do Espírito Santo. Porque quem é o Espírito Santo na Trindade? Ele é aquele que executa. Ele é aquele com que executa o planejamento de Deus. Quando Jesus ele veio para Maria, o Espírito do Poderoso, o Espírito do Altíssimo, se apoderou de Maria. Então, por isso que foi gerado o Espírito Santo. É ele com que planeja a obra de Deus aqui. Então, quando nós não entendemos, nós estamos resistindo à obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, eu só executo a obra de Deus se eu estiver cheio do Espírito Santo. O Embriagado. Espírito Santo é o executor. Cara, gostei disso aí. O Espírito Santo é quem executa a obra de Deus aqui na Terra. Logo, Sim. se eu não tiver o Espírito Santo, eu estarei tardando a execução da obra de Deus. Uau, Sim. Isso é forte, hein, cara? Poderoso isso. Manda bala. E eu estava separando aqui algumas coisas, né, do Espírito Santo, algumas coisas com que eu já tinha anotado, e é muito importante ensinar, porque a gente está falando realmente quem é a pessoa do Espírito Santo. Muitas das vezes sem até muitas revelações, mas contextualizado, né? Então é exatamente isso com que eu quero passar para vocês. Em Lucas, no capítulo 24, Jesus ele vai prometer o Espírito para os seus discípulos. Em Lucas 24, fala sobre isso. Em Atos, no capítulo 1, Jesus ele sopra o Espírito sobre os seus discípulos. Eles falam, ficar em Jerusalém até receber o Espírito Santo. Depois ele sopra do Espírito Santo sobre as pessoas. Foi a partir daí, então, com que o Espírito Santo ele começou a habitar dentro de nós. Foi a partir de Cristo. Antes de Jesus Cristo, o Espírito Santo ele vinha sobre as pessoas, né? Ele não vinha dentro das pessoas, ele vinha sobre quando Deus ele tinha determinada proposta a cumprir. Quando Deus ele queria fazer algo, aí sim ele enchia a pessoa do Espírito Santo para aquele determinado propósito, né? Então eu deixei aqui anotado, você pode ver isso, quer ver? Em Juízes 6:34, Juízes 11:29, Juízes 15:14, 1 Samuel, vou citando aqui os nomes. Em Juízes 6:34, o Espírito veio sobre Gideão. Vocês vão conhecer esse nome. Se apoderou de Gideão. 11:29 foi sobre Jefté. O Espírito do Senhor também veio sobre Jefté. Em Juízes 15:14, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, quando ele puxou aquelas cordas, ou quando ele quis matar ali os 1000 homens com a queixada. O Espírito do Senhor veio sobre ele naquele momento, para aquela determinada função. Em 1 Samuel 16:13, fala sobre Davi, e quando ele foi ungido, pegaram ali os 2 chifres ali, ungiram com... Ali o Espírito se apoderou de Davi para ele poder se tornar rei. Sobre Elias, fala em 2 Reis. Em Crônicas, fala sobre Azarias. Então, antes, o Espírito ele vinha dessa maneira. Que maneira? Quando tinha um certo propósito. Ele não vinha dentro, ele vinha sobre. Desde Moisés, quando Deus ele tirou o Espírito de Moisés e repartiu para 70 homens, ali outros 2 homens falaram, mas tem homens profetizando lá. Até Josué falou, Senhor, né, que chamava de Senhor, era servo, Moisés, Senhor, estão profetizando lá embaixo. E aí Moisés ele falou assim, o desejo de Deus é que todos profetizassem por meio do seu Espírito, né? Então o desejo do Senhor é que todos já estivessem cheios do Espírito Santo de Deus. Lembrando que esse era o desejo do Éden, né? Assim, quando Deus faz o homem, esse era o desejo do Senhor. O homem se afasta dessa essência,
O homem corrompe através do pecado e aí o homem já não tem mais a natureza de Deus, que é conhecido como o Zoe. Zoe significa isso, a vida de Deus. Então, quando Adão ele peca no Éden, ele deixa de ter o Zoe, que é a vida de Deus, e agora ele começa a caminhar sozinho. É o que o Wellington está dizendo. Então, quando Deus tinha um propósito específico para uma situação, Deus soprava, o Espírito Santo vinha sobre aquela pessoa, mas do mesmo jeito que ele vinha, ele também saía, porque era para um propósito específico. Exatamente. Quando Moisés ele está com esses 70 homens, os homens começaram a profetizar, mas a Bíblia vai falar que quando eles acabaram de profetizar, o Espírito saiu deles. Então o Espírito Santo saía. O próprio Davi, ele clama, Senhor, pode me tirar tudo, só não me tira o teu Espírito. Né? Davi, ele falava muito isso, se eu não me engano é Salmo 51, né? Que fala sim, sim, os Salmos, a oração, né? De arrependimento. Pode me tirar tudo, mas não retira o teu Espírito de mim. Antes era dessa maneira. Por quê? Porque antes, quando era algo muito grande para se fazer, ninguém poderia fazer se Deus não capacitasse elas. E a força de Deus é o Espírito Santo. Sim. Né? A força de Deus é o Espírito. Por isso o Espírito Santo vinha, capacitava aquelas pessoas e aquelas pessoas tinham êxodo naquilo com que elas faziam. Uau. Né? Muito forte. Aí, a partir de agora, vem Cristo. Cristo, ele prometeu, né? Ele fez a promessa. Já vinham antes as profecias, os profetas, né? Sempre apontando para Cristo. E Cristo, quando ele vai iniciar também o seu ministério, Deus ele derrama o Espírito sobre ele, revestindo do Espírito Santo ele. Porque sempre, pessoal, que nós formos começar algum projeto, algum ministério, algum chamado, algo com que Deus vai fazer na nossa vida, nós temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Só conseguiríamos fazer por meio do Espírito. Começar no Espírito e terminar no Espírito. Então, Jesus, ele prometeu o Espírito Santo. A Bíblia fala em Lucas 24. E lá em Atos 1 é onde Jesus ele sopra o Espírito Santo sobre os discípulos. E a partir dali, o maior mover, né, de Pentecoste, que aconteceu, o maior mover da igreja, né, que ali as pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus. E a partir daí, o Espírito Santo ele começou a habitar dentro de nós. Né? Então, igual eu estava falando, antigamente era quando tinha um propósito maior. Hoje, esse propósito é nosso diariamente. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós hoje. Por quê? Para mostrar Cristo. Tudo é para apontar para Cristo, nos ensinar tudo sobre Cristo. Pastor, tem muita coisa ainda, eu vou deixar o senhor falar um pouco aí também. Não, que isso, cara. Eu acho que disso que você está falando, eu até estava separando aqui no esboço, disso que você está falando, é bom a gente ponderar que ser cheio do Espírito, o Espírito Santo, ele não é uma dose que você recebe e vai diminuindo, tá? Quando a gente diz ser cheio do Espírito Santo, é uma profundidade do entendimento do Espírito Santo. Quanto mais entendimento do Espírito Santo você tiver, mais cheio você está da essência de Deus. O mover de Pentecostes não é o resumo do Espírito Santo. O mover de Pentecostes é o impacto do Espírito sendo derramado sobre o homem. Então entenda, não é o dom em línguas, não é o fim do Espírito Santo, o fim do propósito do Espírito Santo, mas sim o começo. Entenda? Então, assim, a gente precisa entender que o Espírito Santo ele é uma mentalidade divina em nós, através daquilo que Cristo ele soprou em nossa vida. Então, quando Jesus ele sobe aos céus e ele nos deixa um consolador, que é o Espírito Santo, ele está deixando a sua mentalidade, ele está deixando a sua natureza em nós, para que nós possamos vir a fluir através do Espírito Santo. O que é isso? Agir conforme a mentalidade do próprio Deus. Eu estava lendo hoje, eu até estava separando para trazer aqui para a live, o que diz lá em Isaías, no capítulo 11, ali fala sobre os 7 espíritos, né? São 7 manifestações do Espírito de Deus, e eu quero ler aqui com vocês, preste atenção nisso daqui, ó. Isaías capítulo 11, verso 1 diz assim, ó, porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes
um renovo frutificará. A gente precisa entender que aqui está falando da ascendência e da descendência de Jessé. Quando você vai para Mateus e você observa a descendência de Davi, quem vem da descendência de Davi? O próprio Cristo. Não é à toa que em Jericó, Bartimeu ele vai chamar Jesus de filho de Davi. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas é por conta da linhagem, da descendência. Então, Davi era um marco naquele reino. Davi era o maior e até hoje um dos principais e maiores reis de Israel. Então, ele se torna um marco na descendência e por isso que ele grita, Jesus, filho de Davi, da descendência de Davi. Então, aqui o profeta Isaías está declarando, do tronco, da linhagem de Jessé, brotará um renovo, sim, um ramo que de suas raízes dará fruto. Isso daqui é profético, isso daqui está sendo dito sobre Cristo, sobre Jesus. Aí vai dizer, e o Espírito do Senhor estará sobre ele. O Espírito de Deus estará sobre ele. O Espírito de sabedoria, discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Então são 7 espíritos aqui, ó. Espírito do Senhor, sabedoria e discernimento, conselho e poder, conhecimento e temor do Senhor. Aí você pode me perguntar, pastor, são 7 espíritos então que tem Deus? Não, preste atenção. E o Espírito do Senhor estará sobre ele. Ponto. Esse é o Espírito de Deus que estará sobre Cristo, né? Que está sobre Cristo. E aí agora vem as manifestações. Quais são as manifestações? Um espírito de sabedoria e discernimento, um espírito de conselho e poder, um espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele se manifesta para nos capacitar. Entenda, unção é habilitação. A unção do Espírito é a habilitação do Espírito. É a habilidade que Deus derrama sobre nós para que nós possamos realizar a obra dele. E aí eu gosto muito do continuar que ele diz assim, ó, e ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores, fará justiça aos pobres, tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos, a terra estremecerá com a força da sua palavra, o sopro da sua boca destruirá os perversos, vestirá a justiça. Então aqui ele vai falar sobre diversas obras. Se você for observar todo o capítulo 11, ele vai falar sobre diversas obras que o escolhido, né, o ungido, o Cristo, ele irá fazer. Mas antes de todas essas obras, qual que é o início? E o Espírito do Senhor estará sobre ele. Você precisa entender, o Wellington falou sobre isso, eu separei sobre isso hoje. Nós, antes aqui da live, nós não chegamos a sentar e falar, irmão, você vai falar isso? Eu vou falar. Não, pelo contrário, a gente já se conhece, já sabe de como a gente crê e aqui flui daquilo que a gente já recebeu de Deus. Nós estamos aqui para dizer justamente isso. Existe uma grande obra a ser feita. Deus te escolheu para essa grande obra, mas para que você venha fluir de forma natural, no sobrenatural, você precisa entender que o Espírito do Senhor está sobre você. Manda a bola. Uau, show de bola. Toco pro Wellington agora. Igual eu recebo aqui, vou dar uma gibrada aqui agora. igual eu estava falando lá de Atos 19, que muitos não conheciam o Senhor Jesus. Eles tinham sido batizados, mas eles ainda não sabiam quem era o Espírito Santo. Atos 19 fala isso de pessoas com que já estavam seguindo ao Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre Jesus, e quando ele fala e põe as mãos sobre eles, a Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. O batismo já tinha passado, Jesus já veio, já tinha feito a obra, e eles ainda não tinham o conhecimento, porque a Bíblia nos fala, o próprio João Batista, ele falou, eu batizo com água, mas vai vir alguém mais poderoso que eu e batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Com o Espírito Santo e com fogo. Então, esse também é o batismo com que o Senhor Jesus Cristo ele veio trazer para nós. O batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo.
Eu estava pesquisando que Deus ele sempre se manifesta por meio de fogo, mas não vou entrar nessa questão agora. O que representa esse fogo do Espírito Santo de Deus? Esse fogo do Espírito Santo de Deus dentro de nós é aquele com que vem nos iluminar, que vem nos aquecer, que vem nos purificar e que vem também nos alastrar. Então, o Espírito Santo, ele é poder e ele é fogo também. Então, o Espírito Santo, ele vem para nos iluminar por dentro. Ele vem para nos aquecer por dentro, nos esquentar por dentro. Ele vem para nos purificar todas as impurezas. O Espírito Santo com fogo queima todas as impurezas. E ele vem também para alastrar, para poder aumentar esse fogo. O Espírito Santo, ele é um fogo, no qual nós temos também que sempre estar colocando combustível nesse fogo. Porque é o que a Bíblia fala também lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis a obra do Espírito. Então tem como nós apagar. Então o Espírito Santo, nós sempre temos que estar colocando fogo no Espírito. E essa chama sempre tem que estar acesa em nós. E o Espírito Santo, ele é poder. O Espírito Santo, ele é poder, como o pastor Wesley falou. Tudo isso com que o pastor Wesley falou, nós sentimos poder nisso com o que ele estava falando. E é o que o apóstolo Paulo, ele falou para Timóteo também. Eis que eu estou te dando, não estou te dando um espírito de medo, mas sim de poder. Uau. Né? Então nós temos que saber com que esse espírito com que está em nós é um espírito de poder, de fogo. Quanto mais você vai conhecendo, quanto mais você vai colocando combustível, vamos supor que é gasolina, vamos supor que é lenha, né? Nessa fogueira, vai aumentando dentro de você e a obra do Espírito Santo vai também se aumentando dentro de você e os sinais do Espírito Santo também vão aparecendo dentro de você. Eu achei isso muito forte. Uau, uau, é isso. É muito forte, cara. O Espírito, eu vou pedir agora para você que está anotando, tá? Eu vou passar aqui uma lista, tá? Eu não vou segurar tanto, porque o nosso horário aqui é curto e encerrando aqui a gente já vai encerrar, tá bom, pessoal? E aí amanhã a gente volta, a gente vai falar sobre dons espirituais, sobre os frutos, tá? De repente a gente até faz 4 lives sobre o Espírito Santo, porque é um tema que pauta todo o plano de salvação. A gente tem de Gênesis a Apocalipse pelo menos 11 ministérios poderosos, né? Eu estava fazendo um estudo hoje sobre isso e eu achei incrível. De Gênesis a Apocalipse existem 11 marcos históricos dentro do plano de salvação que tem a ver com o Espírito Santo, o Espírito Santo sendo ali a ponta de frente daquela obra. Então, assim, existem muitas coisas para a gente estudar. Eu vou passar para vocês algumas referências que eu anotei aqui e eu peço para vocês marcarem, tá bom, pessoal? Isso daqui é impossível que você venha guardar na sua mente ouvindo só uma vez. Então, guarde bastante isso daqui, porque eu quero que você tenha como base, você tenha como referência isso daqui, tá bom? Ó, o Espírito Santo, ele demonstra características bastante pessoais, né, ao longo das Escrituras. Até porque, se você for entender que a partir de Cristo nós somos cheios, e ser cheio tem a ver com interior para fora e não de fora para dentro, como o Elton até falou, que no Antigo Testamento nós éramos usados pelo Espírito Santo pelo propósito. Agora nós somos o propósito e por isso que o Espírito Santo está em nós, né? Eu gosto muito porque entenda isso. Jesus nos levou até Deus, mas também trouxe Deus até nós. Então o Espírito Santo é isso, é a presença de Deus dentro de nós, tá? Aqui eu até separei. Primeira coisa, o Espírito Santo ele tem uma mente, né? Uma mentalidade. Se você abrir a sua Bíblia, eu vou lendo aqui rapidinho para vocês, tá bom, pessoal? Senão a gente vai matar todo esse tempo aqui com a leitura, mas aí depois você pode anotar. Eu só vou ler esse daqui, porque esse daqui é muito forte, realmente. Ó, o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Se você pegar a tradução nova, ele vai dizer segundo a mentalidade de Deus. Então o Espírito Santo ele tem uma mente. Qual é a mente do Espírito Santo? A mentalidade de Deus. Então quando nós estamos cheios do Espírito Santo,
nós temos a mentalidade de Deus. Eu até anotei aqui, ó. Nesse versículo, o primeiro, ele se refere ao Filho de Deus, etc. E vai dizer aqui, ó. Quando o Espírito Santo ele está transbordando em nós, nós temos a mentalidade de Deus. Por isso que é tão necessário nós estarmos em comunhão com o Espírito Santo, para que você não seja enganado pela sua mente. Por que que Paulo ele sempre vai dizer, sejam cheios do Espírito Santo? Você vai ver sempre Paulo falando, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo. Ele vai até dizer mais vezes para uma igreja só. É como se eu dissesse para o Wellington assim, Wellington, seja cheio do Espírito Santo. E amanhã, encontrando o Wellington de novo, eu dissesse, seja cheio do Espírito Santo. Por que que hoje eu tenho que dizer para o Wellington ser cheio e amanhã eu preciso dizer novamente? Porque nós sabemos que com o decorrer da vida, a nossa mentalidade ela tende a imperar as nossas ações. Então, quando a nossa mentalidade ela tenta assumir o comando, isso esvazia a mentalidade de Deus da nossa vida. Então, nós precisamos se encher. Volto a dizer, o Espírito Santo não é algo que eu tomo, não é uma quantidade. Ah, eu tenho tanto do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo ele tem a ver com a mentalidade, a metanoia, o entendimento de Deus. Tá? 2, que eu anotei aqui, ele sonda a mente humana, né? Aí você vai ver Paulo falando isso para a carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, ali no verso 10, você vai observar isso que diz, mas foi a nós que Deus revelou essas coisas pelo seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Então esse segundo é o Espírito Santo, ele conhece a mentalidade humana. Deixa eu só abrir aqui que eu acabei fechando o esboço. Abrir rapidinho que o nosso tempo aqui tá corrido, hein, Wellington? Que horas que é? Eu nem sei que horas que é. Agora é 9h56. Nossa, cara, já? Passa rápido, né? Foi metade do conteúdo. Então, ele sonda a mente humana e ele conhece a mente de Deus. O Espírito Santo ele tem uma vontade. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Tá? 3, 4. O Espírito Santo ele proíbe nossas ações. Eu gosto muito disso, cara. Aí eu separei aqui, né, um trecho de Atos 16. Essa passagem é o apóstolo Paulo, quando ele queria ir para uma cidade? Isso. Atos 16. Eu até vou ler aqui, que isso daqui eu acho muito legal. Forte, muito forte, muito forte. Atos 16, versos 6 e 7. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Gente, isso aqui é demais. Eu vou parar um pouquinho nisso daqui, porque presta atenção, quando você está em comunhão com o Espírito, em unidade com o Espírito, não se deixe enganar. O Espírito Santo ele vai ter liberdade de te proibir de fazer algumas coisas. E, cara, nós precisamos de proibições. Porque se a ganância da nossa alma tiver liberdade, se a ambição da nossa vaidade tiver liberdade, nós tomamos decisões que não devem ser tomadas. Nós vamos para lugares que nós não devemos ir. Preste atenção, aqui o Espírito Santo impediu Paulo de pregar. É a loucura disso. Wellington, se eu chego para você e falo assim, irmão, você vai pregar no culto dia 2, no culto da Casa do Reino. Aí, de repente, você fica todo alegre e o Espírito Santo vem e fala assim, ó, não deixa. Aí eu chego para você e falo assim, Wellington, o Espírito Santo não deixou você pregar. Parece uma coisa maluca. Por quê? Porque se o Espírito Santo tem a ver com Deus, jamais ele te proibiria de pregar. Mas a questão é que o Espírito Santo ele entende a mente de Deus. Entendendo a mente de Deus, ele sabe o porquê você não deve fazer. Tem um propósito muito forte. Vamos continuar. Bora. Da mesmo jeito que ele proíbe, ele também permite. Então, pode-se colocar aí um quinto ponto que ele permite, tá? Eu vou falar 7 pontos, né? Vamos colocar o número 7 aí, que é bíblico. Sexto ponto. O quinto ponto já foi. Sexto ponto. Ele ama. O Espírito Santo ama. E aqui eu separei Romanos capítulo 15, no verso 30, tá? Eu vou até ler aqui para vocês rapidinho. Romanos capítulo 15, verso 30, que diz assim, ó. Irmãos, peço-lhes em nome de nosso Senhor Jesus e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Então o Espírito Santo ele derrama amor sobre nós.
O Espírito Santo, ele dá amor para nós. E o sétimo aqui que eu quero deixar com vocês, tá? Eu separei mais alguns aqui, mas eu creio que esse daqui é um dos que mais a gente precisa entender agora. O Espírito Santo, ele ora por nós. Ele intercede por nós. Acho que isso daqui eu deixei até por último para enfatizar, né? Para dar um pouco mais de foco nisso. O Espírito Santo, ele ora por nós. Da mesma forma que o Espírito Santo, ele entende a mente de Deus, ele também entende a nossa mente. E por entender a nossa mente, ele vai além das nossas palavras. Ele resgata as intenções do nosso coração. Às vezes eu falo por experiência própria. Muitas das vezes, algumas orações minhas, eu não sei como expressar para Deus. Eu já até conversei isso com o Wellington algumas vezes, que existem determinadas situações da nossa vida que quando nós vamos orar a Deus, parece que faltam palavras. Parece que muitas das vezes a gente não sabe expor para fora. E aí, nesse momento, você não pode desistir. Nesse momento, você não pode se entristecer. É neste momento que você tem que olhar para o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, eu confio na tua obra. Espírito Santo, eu confio que o Senhor intercede por mim. Que o Senhor vai levar a Deus o que eu quero falar, né? Pode falar. Em cima disso que o senhor está falando, pastor, eu já orei dessa maneira, já me senti orando a Deus com lágrimas, sem sair uma palavra da minha boca. Mas eu chorando e o Espírito Santo falar: ó, eu estou neste momento intercedendo por você. E eu não estava falando nenhuma palavra. Só as lágrimas caindo, me veio uma alegria dentro do meu coração. Ele orando por mim, intercedendo. Uau. Então, mas é isso. Então, o sétimo que eu quero destacar aqui dessa lista, essa lista tem 12, tá? Depois a gente pode falar, mas os mais importantes aqui para o que a gente está conversando hoje. Eu acho que o sétimo aqui é o que eu quero mais dar destaque, por isso que eu deixei ele por último. Que o Espírito Santo, ele ora por nós. Eu tô vendo que algumas pessoas até colocou isso, é incrível, maravilhoso, porque quem já teve essa experiência realmente sabe de como isso é poderoso. É o que o Wellington disse. Muitas das vezes você até chorar, você sabe suspirar, você não saber como falar, como entregar, mas você sentir paz. Porque o Espírito Santo está intercedendo por você. Cara, pode mandar bala aí. Quero 2 pontos aqui bem rápido, pastor. Em cima desse mesmo texto com que você está falando, Romanos 8, 26. Sim. Fala assim, ó, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Né? O Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, depois vai falar com que nós não sabemos orar e ele intercede por nós. Essa ajudar em nossas fraquezas não é a gente falar: Espírito Santo, toma aí as minhas fraquezas, faz algo por mim. Né? Ou também não é a gente pegar do Espírito Santo, o Espírito Santo se ausentar e nós fazer tudo, o Espírito Santo não fazer a parte dele. Esse ajudar em nossas fraquezas, eu estou com a Bíblia na mão aqui. É como se eu pegar desse lado aqui um peso e do outro lado eu precisasse de uma ajuda. Como eu acho que travou. Travou. Será que vai voltar? Deixa eu ver como que tá por aqui. Travou. Voltou? E aí, foi a minha aqui, né? Foi. Voltou. Pode continuar. Você estava com a Bíblia aí? Pode continuar. Falando da fraqueza, né? Isso. Então é a mesma coisa aqui, ó. Nós pega de um lado, nós estamos com peso, estamos passando por algo. Né? E a gente, essa fraqueza e precisar de ajuda, ele nos ajuda, é ele pegar do outro lado. Falar: eu estou contigo, eu vou te ajudar. Então não é você se ausentar e o Espírito Santo fazer tudo. E nem você querer carregar sozinho e o Espírito Santo não te ajudar. É os dois trabalhando junto. É os dois em uma unidade trabalhando junto. Então o Espírito Santo, ele ajuda você em sua fraqueza. Ele é um amigo fiel, ele é aquele consolador. Né? E até essa palavra consolador, falando com que Jesus falou: não vou deixar vocês órfãos, vou enviar o consolador. Estava vendo o porquê desse consolador. Tem a mesma forma de falar assim: eu estou enviando alguém da mesma qualidade do que eu. Eu estou mandando alguém do mesmo poder do que eu. Então muitas pessoas acham que o Espírito Santo é mais fraco, não consideram tanto o Espírito Santo. É como se fosse escolher um carro, né? Alguém vai comprar um carro e fala assim: ar-condicionado, eu quero. Travas elétricas,
Travou de novo. Voltou. Voltou. É alguém Voltou? ligando, né? Então, não é mesmo problema de ontem, lembra? Ah, sim. Tá. Entendi. É, internet. Entendi. Então, o pessoal fala, vou comprar um carro com ar-condicionado, eu quero. Trava elétrica? Pode ser. Rodona? Ah, não precisa não. Acho que da mesma forma, Jesus? Não, quero. O Espírito Santo? Ah, quero não precisa não. Dá para mim fazer Como se sozinho? fosse Não, é a opcional, né? mesma qualidade. Como se fosse opcional, e sendo que não é. O Espírito Santo, ele está ali no mesmo patamar que Jesus. Ele está fazendo a obra de Jesus até que Jesus venha. E a Bíblia vai nos falar em Efésios que o Espírito Santo, ele é a nossa garantia de entrar no reino dos céus. Ele é o selo que habita em nós. Em Efésios capítulo 1, se eu não me engano, é versículo 13. Fala que o Espírito Santo que habita em nós, ele é o selo de garantia da nossa redenção. Então nós vamos... É tipo assim, eu sou do reino? Sou. Como é que eu sei que eu vou entrar no reino? Por causa do Espírito Santo que habita em mim. Então essa é a garantia de que eu vou entrar no reino dos céus. Segura aí, cara. Segura aí, a gente chegou ao final da live. Faltam 1 minuto e 30 segundos para a gente finalizar. E pessoal, amanhã a gente vai continuar. Possivelmente a gente pode até falar, com certeza, das características. Eu quero que finalize, acho que isso daí foi perfeito para finalizar. O Espírito Santo é o selo de comprovação da nossa salvação e que isso perdure no seu coração. Pessoal, eu vou tirar os comentários rapidinho aqui para vocês tirarem o print. Acho que foi. Deu. Eu fico aqui até acabar. Tira o print, tirado o print, poste, marca a gente, tá bom, pessoal? Isso daqui é uma forma de engajar, de dar relevância a este conteúdo. Se você fez anotações no papel, o que você faz? Tira uma foto, posta lá, marca a gente vai estar repostando, tá bom? Amanhã a gente continua no mesmo horário, 9 horas da noite. A gente vai estar aqui pronto para falar mais sobre o Espírito Santo. Se isso de alguma forma abençoou vocês, a gente pede que vocês venham postar para a gente recompartilhar para alcançar mais vidas em nome de Jesus. Tá bom, pessoal? E ó, fique com a gente. No último dia a gente vai fazer uma busca muito forte para que você venha alcançar os dons ministeriais. Que Deus abençoe e vai ficar salva, viu? Tchau, tchau.